Bom dia, irmãos. Que a preciosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada de forma abundante e que venha nos encharcar nesse dia, em nome de Jesus. Amém? O tema desta manhã é: não seja água parada. Nós temos que cada dia desenvolver, crescer. É como diz aí o texto que está aí no nosso Stories ao vivo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está lá em Provérbios 4:18 e é nesse sentido que eu quero meditar nesta manhã com você, para você abrir seu coração. Quero te pedir que pegue, não deixe de ter aquele hábito costumeiro, ter a sua Bíblia junto com você e você podendo realmente ali folhear comigo os textos bíblicos, tá bom? Eu vou pedir que irmãos aí me ajudem na medida que eu for citando algum texto, um irmão vai escrevendo para nós aí, porque eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, os irmãos possam me auxiliar na citação dos textos que eu for dizendo. É uma mensagem temática. Eu acredito que para esse momento que estamos vivendo, uma mensagem temática sempre nos ajuda, porque ela é um tema para o momento, para essa situação, ok? E o tema é este: não seja água parada. Sempre que eu olho para a palavra de Deus, eu tenho a visão de que a palavra de Deus está trazendo na minha mente, sabe? Porque é sempre bom a gente ter isso na nossa vida, sabia? É bom a gente criar uma imagem das situações, tá certo? E quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho uma visão, eu tenho uma imagem na minha cabeça, como se fosse um rio cujas ribanceiras vai se alargando cada vez mais, sabe? Como se fosse um rio e as ribanceiras fossem aumentando, alargando cada vez mais, e cujo volume de água cada vez vai ficando maior e a correnteza cresce, vai crescendo, aquele rio caudaloso, forte, poderoso mesmo. E esse rio, à medida que vai chegando mais próximo do mar, esse rio vai ficando mais poderoso, mais forte, mais caudaloso, com um volume de água maior, com as ribanceiras alargadas. É assim que eu vejo a palavra de Deus. Eu vejo assim, que Deus ele quer que a gente sempre, em todos os momentos, não venhamos a perder a oportunidade de crescer e de desenvolver. E eu pensei aqui, diante do momento que estamos vivendo, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre desenvolvimento, sobre crescimento, para que cada dia possamos ser mais e mais, como disse aqui Provérbios 4:18. E eu pensei em 4 coisas que eu acredito que elas são básicas, mas elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para cada dia crescer mais e mais. Primeiramente, eu queria falar sobre o amor, o desenvolvimento do amor. Nós sabemos que uma das características do nosso Deus, um dos seus atributos, é o amor. Deus é amor. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho estudado muito Tessalonicenses, porque nós estamos fazendo estudo bíblico nessa carta nas quintas-feiras, e se a gente observar, nós encontramos justamente lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 12, dizendo assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco.
Então, uma das grandes virtudes dessa igreja, a igreja de Tessalônica, era o amor. Lá no início da carta, no capítulo 1, versículo 3, fala assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele chama aqui de que aquela igreja tinha um abnegado amor. Isso é muito importante, irmãos. Então, Paulo estava sempre dando graças a Deus por aquilo que ele chama aqui nesse texto, né, de abnegação do vosso amor. Todavia, ele diz que essa igreja precisava crescer mais e mais. Foi o que eu li agora há pouco no capítulo 3, verso 12. Né? Ou seja, aumentar o amor uns para com os outros e para com todos. Então, ele faz questão de registrar para esta igreja que eles estavam desenvolvendo esse amor. E lá na segunda carta para esta igreja, lá no capítulo 1, versículo 3, ele fala: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, aquilo que Paulo, né, na primeira carta propôs para a igreja, ele estava vendo que este amor estava crescendo e aumentando cada dia mais. Então, irmãos, essa é a preocupação. Por que o tema desta manhã é não seja água parada? Porque a água parada fica lá, uma água suja, contaminada, só vai piorando, né, o cheiro, né, vai perdendo todas as propriedades de uma água saudável, uma água parada. E o cristão não pode ser água parada. E no tocante ao amor, nós temos que crescer e desenvolver, nós não podemos ficar parados, estagnados. Essa é a preocupação aqui, com a não estagnação do amor. E por isso Paulo vai falar aos Filipenses, outra carta muito importante, né? Onde Paulo fala no capítulo 1, verso 9, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Tá vendo? Então, Deus não quer que a gente fique parados, estagnados como uma água suja, contaminada. Entendeu? Nós precisamos desenvolver, fortalecer e crescer na fé, no amor, na esperança, aquela tríade tão famosa que o apóstolo Paulo colocou à igreja de Corinto e para nós também. Então, irmãos, a capacidade de amar intensamente deve crescer, porque do amor, como diz Mateus 22:40, dependem toda a lei e os profetas. Além do mais, Deus é amor, 1 João 4:8, e o homem precisa recuperar a sua imagem e semelhança. O homem precisa restaurar a cada dia. Por isso que um dos objetivos da vida com Cristo é de nos fazer cada dia parecidos com Jesus, né? Então, nós temos que crescer no amor. E eu queria dizer, irmãos, que é fácil perder o amor ou abandonar o amor, como nós temos lá na igreja de Éfeso, né? Lá em Apocalipse 2:4, onde ela perdera o primeiro amor. Ou seja, aquele tipo de amor capaz de coisas extraordinárias, pois o verdadeiro amor, irmãos, é descrito na palavra. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, verso 7. Daí a necessidade, irmãos, da gente aprender a amar cada vez mais.
cada vez mais, vencer os obstáculos, acabar com as coisas que atrapalham nosso desenvolvimento do amor para com o outro e principalmente com Deus, irmãos. Não foi à toa que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Está lá no capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Então, queridos, nós precisamos desenvolver o amor. Não seja um cristão de água parada. Não seja um cristão com amor estagnado. Amém, irmãos? O segundo ponto da nossa mensagem, é que nós precisamos desenvolver a alegria. Eu falei nessa semana, numa das nossas lives, usando o texto de Neemias capítulo 8, que o cristão é aquele que vive satisfeito, que vive contente, independente das circunstâncias. Então, queridos, como o cristão não pode ser água parada, ele precisa desenvolver a sua alegria. É preciso aumentar o nível e a qualidade da alegria. E quanto maior for a nossa alegria interior, maior será a nossa capacidade de resistência. Maior será nosso entusiasmo pela vida. E as condições de saúde física e emocional serão saudáveis. Pense sobre isso, irmãos. Quanto mais cultivarmos a tristeza, a depressão, cultivarmos sentimentos ruins, no nosso coração, no nosso interior, nós estaremos prejudicando a nossa saúde emocional e, obviamente, prejudicando a nossa saúde espiritual e afetando também a nossa saúde física. Então é importante que a gente aumente o nível e a qualidade da nossa alegria interior, e a verdadeira alegria provém da comunhão com Deus, e isso tem um valor incalculável, irmãos, incalculável. E as escrituras sagradas estimulam a alegria e insistem nela. É importante alegrar-se no Senhor e alegrar-se sempre. Não é só o apóstolo Paulo que recomendou isso lá em Filipenses 4:4, quando ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Não foi só ele que disse isso, não. Lá nos Salmos, nós temos a mesma recomendação. Salmos 97, verso 12. Alegrai-vos no Senhor, ó justos. Queridos, quando a tristeza ou a alegria está em baixa, o cristão deve orar. Não deixa a peteca cair, não. Se você percebe que a tristeza está tomando conta do seu coração, a alegria está sendo abafada, o cristão deve orar como o salmista. No capítulo 86, verso 4, ele diz: alegra a alma do teu servo. É o que diz lá o salmista. Ele estava orando, pedindo a Deus para renovar, para fortalecer sua alegria. Moisés, ele também faz uma oração dessa lá no Salmo 90, verso 15. E lá é interessante que Moisés, ele faz uma oração buscando em Deus para contrabalançar, contrabalançar em relação à adversidade. Então ele pega a alegria e a adversidade e ele faz uma oração a Deus dizendo assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Em outras palavras, Moisés estava orando assim para Deus: Deus, da mesma forma
na mesma força e intensidade que nós temos as adversidades, as lutas, as aflições, as tribulações, na mesma medida, Senhor, né? Para contrabalançar com essas adversidades, que o Senhor nos dê anos de alegria, né? Então, alegra-nos, Senhor, na mesma medida, com a mesma força. Ou seja, se nós temos uma alegria, né, que se contrabalança com as adversidades, então nós vamos manter firme. O Senhor mesmo, né, a sua palavra e seus feitos e o seu poder geram alegria. Daí a insistência do mandamento, lá no Salmo 32:11 e Filipenses 4:4 que eu citei, que diz assim: alegrai-vos no Senhor. É no Senhor, irmãos. Você pergunta assim, mas não tem jeito, pastor, de ter alegria, não? Não tem. Eu olho para as minhas circunstâncias, eu olho de um lado, olho do outro, não vejo motivo de me alegrar, não. Ô, meu irmão, você não entendeu o versículo. O versículo não está falando que a alegria vem desses lugares, não. O versículo fala, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, né? Sem olharmos para Deus, sem termos a referência de Deus, como que nós vamos ter essa alegria? Então ele fala, alegrai-vos no Senhor. Então o maior motivo de alegria firma-se nas boas novas a respeito de Jesus. Por isso lá nós temos, dizendo em Isaías, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. A alegria foi aumentada e os homens se alegram diante de Deus, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparte os despojos. Isaías 9, versículo 3. Então, irmãos, onde está o motivo da nossa alegria? Está em Jesus. Está na obra dele nas nossas vidas. Aí que está o motivo para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. E esse motivo, ele não acaba, entendeu? Ele não é temporário. Esse motivo sempre existirá quando olhamos para Cristo. Porque ele já fez essa obra nas nossas vidas. E aquele que crê no Senhor Jesus, ele pode ter essa alegria constante na sua vida. Então, para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, abra seu coração para ele, recebe-o em sua vida. Então, nós já falamos de 2 temas já. O amor, o desenvolvimento do amor e o desenvolvimento da alegria. Em terceiro lugar, nós precisamos desenvolver a fé. A fé. Nós não podemos ser água parada. Então a nossa fé também não pode ficar estagnada. Assim como a alegria, assim como o amor, a fé não pode ficar estagnada. E queridos, a fé não nasce grande mesmo não, viu? Ela nasce pequena. Mesmo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de produzir grandes resultados. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 6, nós temos ali como que um grão, né? A fé como um grão de mostarda tem grandes resultados. Então, a fé precisa crescer. Jesus, ele se incomodava com a pequena fé dos seus discípulos. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 30, Mateus, capítulo 8, versículo 26, e Mateus 14, versículo 31, ele fala sobre isso. Ele fala para os seus discípulos, né, ele se incomoda com a fé pequena deles, certo? E ele explicou lá que algumas coisas não se alcançam
por causa da pequenez da vossa fé. Mateus 17, 20 vai fazer essa referência também. Então, queridos, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Se Jesus disse isso para os seus discípulos e nós somos discípulos de Jesus, nós também não podemos ficar com a nossa fé estagnada. Então, em contrapartida, o Senhor elogiava a fé desenvolvida, a fé adulta, a fé grande. Por exemplo, ele se admirou da fé do centurião de Cafarnaum. Ele disse assim: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mateus 8:10. Ele também disse à mulher cananeia, ele disse para essa mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Mateus 15:28. E aí nós temos que fazer como os apóstolos, não é? Os apóstolos disseram assim, Lucas 17:5, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Olha, irmãos, eu estou sentindo agora, nesse instante, de fazer uma oração. Parar a mensagem um pouquinho e a gente fazer uma oração. Porque nós precisamos pedir isso, igual os apóstolos. Pedir para Deus, aumenta-nos a fé. Rapidinho, fecha seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, assim como os teus servos no passado, servos que a tua palavra diz, homens de Deus, apóstolos do Senhor, pediram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eu peço agora em nome de Jesus, aumenta a minha fé. E eu oro por todos que estão orando comigo nesse instante. A também, ó Deus, o Senhor aumentar a fé de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Houve o pai do menino possesso de espírito imundo. Ele falou assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Está lá em Marcos 9, versículo 24. Esse pai que estava vivendo um drama com seu filho, né? O seu filho estava ali, possesso de espírito imundo. E ali Jesus chega, os discípulos também não estavam conseguindo fazer nada, né? Foi nessa hora que Jesus falou que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. E esse pai desesperado, ele falou para Jesus assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, irmãos, é necessário dobrar a incredulidade, aprender a crer no poder de Deus e desconsiderar os obstáculos que não têm o menor valor diante daquela situação ou de uma situação. Então nós precisamos pedir a Deus para aumentar a nossa fé. A vossa fé, escreve Paulo aos Tessalonicenses, cresce sobremaneira. Foi aonde eu li em 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, precisamos lembrar aqui de Abraão. É verdade que Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Está lá em Hebreus 11:8. Mas nessa mesma ocasião ele ainda não seria capaz de sacrificar o próprio filho em obediência a Deus. Está vendo? Naquele primeiro momento que Deus faz o chamado para ele, ele foi para uma terra que ele não sabia onde era. Mas ele foi, obedecendo a Deus e tendo fé que Deus ia levar para esse lugar. Só que nesse momento da sua vida, ele não teria condição de sacrificar um filho dele. Se ele tivesse, né? Você vê que a fé é gradativa, mas ela é gradativa, mas crescente. Só anos depois, de uma fé madura,
é que Deus falou para ele, então vai lá, sacrifica o seu filho por mim. E aí ele foi. Tá vendo, irmãos? Então, nós nunca passamos por essa experiência que estamos passando agora, com essa quarentena, com tudo isso. E eu acredito, irmãos, que tudo acontece por um propósito. E quem sabe Deus já está nos capacitando. E a gente tem que falar, Deus, eu quero aprender mais e mais. E em nome de Jesus, o Senhor possa me dar fé suficiente para passar por isso. Porque, irmãos, quanto mais desenvolvemos nossa fé, mais experiências Deus vai nos dando na nossa vida. Então, a vida de Abraão é o melhor exemplo para aqueles que desejam ver a sua fé aumentar progressivamente. Amém, irmãos? Vamos para o nosso último ponto. Mas antes de falar dele, vamos lembrar dos que falamos. Desenvolver o amor, desenvolver a alegria, desenvolver a fé. E por último, nós temos que desenvolver o conhecimento. Conhecimento de quê, pastor? Conhecimento de Deus. Precisamos conhecer mais e mais a Deus. Nós temos o profeta Oséias. O profeta Oséias tomou todo o cuidado para exortar corretamente. E lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, nós encontramos ali, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vou repetir, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é preciso crescer, como diz Pedro na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos conhecer a Jesus, conhecer a Deus. Lá na oração sacerdotal de Jesus, nós encontramos a mesma coisa, Jesus orando e definindo que a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti como Deus único e ao Teu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, eu acredito que começamos aqui, nesta vida, a conhecer a Deus. E nós vamos passar a eternidade, a vida eterna, conhecendo mais e mais a Deus. Nós temos o apóstolo Paulo em suas cartas falando sobre o pleno conhecimento. E não foi poucas vezes que ele falou isso, né? Como que é importante a gente desenvolver um pleno conhecimento de Deus. Então, os cristãos devem ter pleno conhecimento também do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque o pecado, ele é a força destrutiva, é a força que nos separa de Deus, é a força que nos distancia dele. Então, à medida que nós conhecemos o Filho de Deus, à medida que temos pleno conhecimento da vontade de Deus e o pleno conhecimento da verdade, nós também vamos enfrentando e vencendo o domínio do pecado nas nossas vidas. Irmãos, esse assunto é tão importante sobre o conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da verdade, né? Conhecimento do Filho de Deus. Esse assunto é tão importante que o apóstolo Paulo, ele não cessa de orar pelos colossenses. Ele diz lá assim, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 9. Né? Lá em Isaías, em outros textos, nós temos ali a queixa da falta de conhecimento.
Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. E contra a falta do progresso no conhecimento, diz lá em Hebreus assim: quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Hebreus 5,12. É aqui nesse versículo, nesse contexto de Hebreus 5,12, é que Paulo, o autor de Hebreus, né, que pode ser Paulo, diz que a gente precisa comer alimentos sólidos, parar de ser menino, parar de ficar dependendo de leite, de leitinho. Nós precisamos crescer. E aí você vê que ele chama a atenção aqui, o autor de Hebreus, que precisamos estar bem claros sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus, do conhecimento de Deus. Irmãos, eu digo aos irmãos com todo amor, às vezes eu percebo na fala de algumas pessoas, alguns irmãos, alguns cristãos, né? Às vezes até em outras situações, outros contextos que a gente recebe versículo ou uma palavra, um vídeo, eu percebo que as pessoas ainda estão meninos na fé, ainda não entenderam, né, a vontade de Deus e a verdade da tua palavra. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento. O alvo do ministério dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, é o que diz lá em Efésios 4,13. O alvo do ministério todos esses que eu mencionei, Efésios 4,13 diz: é levar os santos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O meu papel como pastor, como aquele que orienta a igreja, meu papel é orientar vocês a cada dia serem conhecedores da palavra, da verdade e conhecer a Jesus Cristo cada dia mais. Oséias, o profeta Oséias, prega que o conhecimento de Deus é mais do que holocaustos. Está lá em Oséias 6,6. E Paulo diz que considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Filipenses 3,8. Então, queridos, nós temos claramente aqui na palavra de Deus orientação clara para que o crente não seja água parada, para que o crente não fique estagnado, para que o crente desenvolva. E esse tempo de quarentena, de isolamento, que estamos em casa, não é tempo de estagnação, não. Não é tempo de ficar parado. É tempo de desenvolver, de crescer. Como diz Provérbios 4,18, mais e mais. Crescer, desenvolver no amor, na alegria, na fé e no conhecimento de Deus. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração. Que Deus possa ministrar na tua vida esta boa e agradável palavra, para que possamos juntos vencer esse tempo, crescendo, progredindo mais e mais na presença de Deus. Muito obrigado, irmãos, pelo tempo dispensado, nesta manhã, para a gente estar juntos aqui. Vamos orar? Senhor, abençoe a tua igreja, o teu povo, cada vida, cada um que está aqui nesse instante. Abençoa para que todos possam sentir a tua presença, o teu cuidado, mais e mais, cada dia mais sendo fortalecidos diante do Senhor. E que todo esse momento que estamos vivendo no mundo possa ser oportunidade para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Não para ficarmos estagnados, como uma água parada,
mas sendo cada dia saudáveis na presença do Senhor. Visita cada coração e que essa palavra fale ao coração, ao interior de cada um, produzindo frutos, gerando resultados para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Assim oramos, abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um Abacuque bem grande para todos vocês, um Abacuque bem forte, né? E que você tenha um dia abençoado no Senhor Jesus. Tchau, tchau.